Olá, boa tarde. É, Nós vamos aqui falar a respeito das operações com números naturais, para trabalhar nos anos iniciais, né, do ensino fundamental. E o que é importante, né, quando a gente está trabalhando com as crianças as operações, trabalhar as questões ali do material concreto, né? E eu sempre recomendo nas minhas aulas que os professores, no mínimo, né, trabalhem a questão da contagem, do princípio de contagem, da adição, da subtração, enfim. Podem trabalhar um exemplo bem simples aí de material concreto, são palitos de sorvete, que eu acho que ele tem aí um custo barato, é um material, né, seguro, né, enfim. Mas falando aqui, quando você trabalha com um aluno na questão do material concreto, na questão de juntar, né, esse princípio de juntar, de conjuntos, aí eu começo, então, depois a iniciar a questão da formalização, no sentido da adição com números inteiros. Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, 15 mais 8 igual a 23. Então, se o aluno ele junta lá 15 palitos, né, mais 8 palitos, ele vai ter o quê? O total de 23. Ok. Tá, mas porém, quando você vai estar formalizando ali aquele conhecimento, o que eu preciso dizer para ele? Que o 15 corresponde à parcela, a primeira parcela, o 8 a segunda parcela, e o resultado aqui da adição é o quê? É a soma, tá? E, logicamente, aí o símbolo, né? A questão da simbologia aí da soma. E aqui eu trouxe um outro exemplo, no caso 3 mais 2, 5, né? 3 e 2 aqui são parcelas, né? Sempre lembrando, e o total aqui, o 5, é que a gente chama o quê? É a soma, né? Então, sempre lembrando a questão do uso material concreto e depois a abstração. Vocês estão vendo que aqui eu estou colocando sempre, né? Primeiramente aqui, as pontinhas, elas estão o quê? Na horizontal. Eu ainda não estou montando. A partir do momento que eu começo, então, eu trabalho na horizontal, né? De preferência com material concreto, e depois ali em formato vertical, né? Quando eu vou trabalhar a questão do formato vertical, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, primeira parcela, segunda parcela. Eu vou mostrar a questão das unidades, das dezenas, né, para o aluno, né, e somar, ó, 0 unidades mais 5, 5. 2 dezenas mais uma dezena, eu tenho 3 dezenas. Então, né, na verdade, no automático a gente fala o quê? 2 mais 1, 3. Mas, na verdade, quando eu estou pensando aqui, é na questão que de dezena, 3 dezenas. Então, 20 mais 30, mais 15, né? Deu total aí de 35. Nesse exemplo aqui, eu já consigo mostrar aqui na prática, tá? Uma das propriedades da adição, que é a propriedade comutativa, onde a ordem das parcelas não vai alterar a soma. Ou seja, se eu somar aqui, ó, 20 mais 15, eu vou ter o 35, é a mesma coisa que se eu somar o 15 mais o 20, tá? Então, não vai alterar o resultado. Um outro exemplo aqui de soma, né, que eu trago, é a questão da soma com reserva, quando você mostra para o aluno, por exemplo, 26. Você falou o número 26. O que é 26? 2 dezenas e 6 unidades. O que é 15? Uma dezena e 5 unidades. Quando eu somo, no automático, né? Quando a gente está lá no automático, o que você faz? 6 mais 5, 11, vai 1, né? 1 mais 2, 3, mais 1, 4, certo? Era assim que você fazia. Mas, na verdade, o que esse aluno precisa perceber? Que quando eu somo 6 mais 5, 11 e sobe 1, não é que está subindo 1, está subindo uma dezena, né? Por isso que aqui, quando eu vou somar o resultado, eu tenho quanto? 41, né? Ou seja, 4 dezenas e uma unidade. Então, às vezes são coisinhas simples, que às vezes a gente deixa de falar, e aquele aluno, às vezes, ele passa aquela época, né?
Por exemplo, a época de trabalhar ali, a questão das operações, né, de entender, é nos anos iniciais. Depois dessa época, né, a gente vai o quê? A gente vai simplificando. Aqui é mostrar a propriedade comutativa, né, pensando ali num material concreto, numa imagem, né? Então, por exemplo, 3 maçãs mais 4 maçãs, igual a 7. É a mesma coisa se eu invertesse. Eu pegasse as 4 maçãs aqui, né? Mais 3 maçãs, também eu vou ter 7. Então, é aplicar essa propriedade aqui, ó, da adição comutativa, que eu falei aqui no cantinho, né? E explicar também com o material concreto, tá certo? Então, vamos prosseguir. Então, quais são as propriedades da adição? A primeira propriedade a gente chama de comutativa, né? Eu posso trocar a ordem das parcelas, mas o resultado é sempre a mesma. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em amarelinho, ó, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3, né? 8 vai ser igual a 8. Associativa é quando eu tenho uma soma, ó, né? Por exemplo, ó, aqui eu mostrei em letras, né? Na verdade, entre parênteses, mas eu passei aqui para número para ficar mais fácil para você entender. Então, ó, 5 mais 3 mais 2. O que significa associar, juntar? Então, eu estou primeiro somando esses dois números, ó, 5 mais 3 dá 8, mais 2, 10. É a mesma coisa, então, ó, igual. Então, eu sempre tenho que estar respeitando a igualdade. Igual. Se eu deixar o 5 para fora e somar primeiro 3 mais 2, também vai dar 10. 5 mais 5, 10. Elemento neutro. O elemento neutro na adição é o número 0. Por quê? Qualquer número natural, né? Qualquer número somado a 0 vai dar sempre o número que você tem. Então, 8 mais 0, 8. 2 mais 0, 2 e assim por diante. E uma outra propriedade que a gente chama de fechamento, que é o que é o fechamento? O fechamento é quando eu tenho ali, eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais. Então, sempre que eu somar ali 2 números naturais, vai sempre dar natural. Né? 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10. Eu não vou ter a soma de 2 números naturais e vai dar um irracional, isso nunca. Né? Soma de 2 números naturais é sempre um número natural. Uma outra operação, né, que a gente trabalha nos anos iniciais é a subtração. Né? Então, a gente sempre ensina ali a criança a somar e depois a subtrair. Né? São os princípios ali, o início, né, de ensinar matemática. E por que eu estou, né, fazendo questão de passar isso aqui? Porque eu acho que essa é a base. Quando você tem uma base boa nos anos iniciais, eu acho que esse aluno aí, ele tende a aprender muito, né? Fundamental 2, no médio, aprender a raciocinar, aprender a pensar, pesquisar, procurar, enfim, e outras coisas que a gente vai ver mais adiante, né? A leitura, interpretar. Então, na verdade, são ferramentas básicas que esse aluno dos anos iniciais precisa realmente entender, realmente aprender. Bom, então, na subtração, a gente também vai ter o quê? O nome dos termos, né? Subtração, diminuir. Então, da mesma forma que eu falei, você inicia com material concreto, né? Dei o exemplo do palito, dos palitos de sorvete. Você pode trabalhar também o quê? A subtração. Então, você pega lá os palitos, 9 palitos, né? Reúne eles, pede para a criança tirar o quê? 5. E ela conta quantos ficou. Então, isso aí é uma forma o quê? De trabalhar o material concreto, para ela realmente perceber e aprender. Agora, quando você vai para a parte mais formal, né, e aí você vai estar do concreto para o abstrato, então a gente começa o quê? A trabalhar as continhas, né, a armação das continhas, apresenta a continha na horizontal, na vertical, né, então, por exemplo, o 9, o maior, ele tem um nome, diminuindo, o menor, o que eu tiro, subtraindo, e o resultado de uma subtração a gente chama de resto ou diferença. Então, são coisas bem simples que, muitas vezes, no início aí da escolaridade não se dá muito valor. Mas depois o aluno, conforme ele vai avançando,
dúvidas pequenas que ele vai levando não deixa com que ele o quê? Com que ele avance dentro dos conhecimentos matemáticos, tá? Agora, as propriedades da subtração. Na subtração, gente, não tem comutativa. Por que não tem comutativa? O que é comutativa? Na adição, eu falei que era o quê? Se eu somasse 5 mais 3, é a mesma coisa de somar 3 mais 5, o resultado é o mesmo. Agora, na subtração, não, ó. 5 menos 3 não é a mesma coisa que 3 menos 5. Não dá o mesmo número, não dá o mesmo resultado, né? Então, não existe comutativa na subtração. Assim também como não existe a propriedade associativa, né? Porque associar é juntar. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, se eu fizer 5 menos 3 menos 1, vai dar um resultado. Se eu fizer 5 menos 3 e depois tirar 1, né, dá um resultado, que é diferente de 5 menos 3 menos 1. Então, não possui também o quê? A propriedade associativa. Não possui elemento neutro, tá? 8 menos 0 é 8, tá? Agora, 0 menos 8 não existe, não tem, não dá. Tá? Então, aqui, ó, não possui a propriedade associativa, por quê, né? Um outro exemplo aqui, ó. 9 menos 6, 3. 3 menos 2, 1, certo? Agora aqui, ó. 9 menos, dentro do parênteses, 6 menos 2, 4, né? 9 menos 4, 5. Diferente, então os resultados são diferentes. Por isso que não admite nem propriedade comutativa, nem tem elemento neutro e nem a associativa. Quando você trabalha a questão das operações com as crianças, né? Então, lógico que isso demanda um tempo, né? Então, você vai articular várias maneiras, vários exercícios, várias situações concretas, né? Para que ele entenda. Aí você vai passar, então, para as expressões numéricas. Né? Então, caminhando aí para a questão do desenvolvimento abstrato, né? Então, as primeiras operações, em termos de expressões, são com soma e subtração, tá? Então, se você tiver aqui como exemplo no 1, o exemplo A e B, você está vendo que não tem nenhuma associação, não tem parênteses, não tem colchete, não tem chave, né? Mas então aí você vai fazer o quê? As operações na ordem aí que elas aparecem, tá? Então não tem uma sequência, ou seja, você não vai procurar ali se você vai fazer a soma ou a subtração, é aquela que aparecer primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, 7, né? Deixa eu abaixar aqui meu cursor. 7 menos 3 dá 4, né? 4, aí copia o resto, né? Para criança, gente, sempre tem que ir devagarzinho. 4, tá saindo um pontinho ali, mas é do meu minha digitação. Então, ó, 7 menos 3, 4. 4 mais 1, né? Copia aí o menos 2. Aí, novamente, 4 mais 1, 5, né? 5 menos 2. Então, o resultado vai dar 3. Isso aqui também, consigo fazer o quê? Usando o material concreto. Né? Então, pega lá 7 palitinhos, tira 3, depois soma 1, né? Depois o que deu, você subtrai 2. E aí, essa questão não vai ficar assim tão, como se fosse uma mágica, né? Porque esse é o grande mistério aí, que as pessoas, às vezes, não quer perder, né, esse tempo, e aí não fica muito claro essas operações. Dá uma impressão que você fez uma mágica, mas não é verdade isso. Isso é o quê? É um processo, né? Então, esse aqui é a mesma coisa, ó, 15 menos 1, 14. 14 menos 2, mais 5. Tá? Mais 5. Então, ó, aí na outra linha, sempre pensando assim, vai de passo a passo, ó. 14 tira 2, então vai lá com o seu material dourado. Ou com as suas pecinhas, ou com o seu palito. 14 menos 2 fica 12, mais 5,
é igual a 17, ok? Então, eu acho que o segredo de aprender matemática são duas coisas, a paciência, a clareza, né? E tudo que você conseguir associar ao concreto, para você depois passar para o abstrato, isso é um ganho muito grande. Agora, no segundo exemplo, são expressões onde aparecem lá parênteses, colchetes e chave. Então, o que você vai fazer? Novamente, o passo a passo, né? Você vai copiar tudo até chegar na operação onde estão os parênteses, tá? E aqui, deixa eu colocar aqui uma chave, que eu acabei esquecendo aqui de digitar. Aí, depois do 4, deixa eu colocar aqui. Aqui depois do 4, ó, considerem que depois do 4, você fechou mais para cá um pouquinho, né, para não ficar grudado. Aqui. Que depois do 4 você fechou aqui, tá? Chaves. Aqui não saiu. Então, vamos lá. Copia 74, mais abre chaves, 10, menos abre colchete, 5, menos... Bom, aí você tem um parêntese, ó, 6 menos 4. Então, faz lá. Parte concreto, 6 menos 4. Aí a criança vai colocar 2, tá? Fecha o colchete, mais, ok? Depois aqui embaixo, ó, novamente, copia. Vamos ver que ela vai diminuindo, né? Ó, 74, mais, novamente, copia, chave, 10, menos, né? Chegou no colchete aqui, 5 menos 2, 3. Fecha, chave. 5 menos 2, 3, mais 1. Mais 1. Vamos fechar aqui. Colchete aqui, chaves. Isso, vamos fechar a chave aqui. Tá? Então, ó, 74 mais 10 menos 3, 7. 7 mais 1, 8, né? Que é igual aqui. 74 mais 8, 82. Certo? Então, aí, fazendo, eu acho que isso com bastante calma, usando o material concreto junto, você vai conseguir desenvolver essa abstração na criança, tá bom? Então, por hoje é isso e até a próxima aula. Ok? Tchau.